Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 18, uma leitura. Que o Senhor, no seu Espírito, sopre sobre essa palavra, traga um ensino para nós, traga a maturidade. Que a vontade máxima do Senhor é a maturidade da igreja. A vontade máxima do Senhor é o que, irmãos? É a maturidade do seu povo, dos seus crentes, dos seus filhos, na unidade do Espírito, na vida da igreja. A maturidade não é uma maturidade individual, é uma maturidade corporativa, coletiva. A maturidade da igreja, até chegar à estatura de varão perfeito. Esse varão perfeito aqui nunca é um varão perfeito pessoal. Muitos pensam que o varão perfeito é um homem perfeito pessoal. Até a estatura de varão perfeito, como diz Efésios, é o que, irmão? O homem corporativo, a igreja. Nós chegamos juntos a essa maturidade. A estatura de homem perfeito. A estatura de Cristo, homem perfeito. Um homem perfeito é o corpo. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça desse homem corporativo. Juntos. Jamais, irmão, o propósito de Deus é encher um homem individual. Ele quer encher toda a igreja. Toda a igreja, todo o corpo de Cristo caminharmos em maturidade. Então, a vontade máxima do Senhor é a maturidade da sua igreja. Vamos ler então Tiago capítulo 1, versículo 13. Pois olha essa palavra, irmãos queridos. Vamos lá. Ninguém, olha essa tradução aqui que é mais perto do grego. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo, Deus, a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência, quando esta o atrai e seduz. Então a concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, tendo atingido a maturidade do pecado, gera a morte. Olha a palavra: não vos enganeis, meus amados irmãos, no plural, da igreja. Não, vamos junto, irmão. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há, olha a minha tradução, variação nem sombra causada pelo movimento. Segundo o seu propósito, olha o propósito de Deus, o Pai. Segundo o seu propósito, Ele no plural, gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos o quê? Fôssemos como primícias das suas criaturas. Santificado é o nome de Deus. Irmão, estou lendo essa palavra aqui para falar da maturidade, que é a vontade máxima de Deus. Eu tive no coração essa palavra, no meu coração, meditando essa noite, para trazer para os irmãos. Outro podia se levantar aqui e trazer uma palavra. Eu estava, o senhor notou, irmão? Não podemos privar o irmão de ter liberdade, o irmão que já está na comunhão. Uma palavra para os irmãos novos que vêm. O irmão novo, ele deve se manter no tempo certo para ter comunhão com os irmãos, para se levantar. Não que seja impedido de se levantar, mas no tempo certo, no tempo da comunhão. Nós queremos ouvir palavra de irmão que está na comunhão, que está aqui nas reuniões da comunhão, 1, 2, 3. Aí o irmão vai se levantar e vai dizer uma palavra. É assim que vai funcionar. É assim que funciona. Assim nós seremos o que, irmãos? Edificados. Amém? Amém, meus irmãos? Porque fora da comunhão, irmão, não sabemos quem é o irmão, como é que ele está. Aí ele pode se levantar e falar qualquer coisa na cabeça dele, porque leu, porque estudou, porque ouviu alguém falar, e depois vai embora, se dispersa, traz confusão. Nós queremos comunhão com os irmãos. Isso já chama maturidade. Até uma pessoa madura, irmão, você já chega no local de reunião, onde Deus falou, tirou-me de uma religião, ele veio para a comunhão dos irmãos, ele já é sábio. Ele tem que ficar ali, se adequar entre os irmãos, conhecer os irmãos, ganhar a confiança dos irmãos, não se isolar, ter comunhão com os irmãos.
Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Porque o irmão está lá, está cá, ele sempre o irmão está fazendo. O irmão não está na comunhão, não abre o coração, pode estar num vício, pode estar caído, pode estar mentindo, pode estar comprando, não pagando, pode estar um testemunho horrível lá fora. Aí chega aqui na comunhão, tem uma palavra, vai se levantar e vai dizer: não, irmãos, para falar a palavra tem que estar na comunhão. Se está na comunhão, nós conhecemos os irmãos, o irmão vai ter liberdade. Por que nós temos esse cuidado? Porque a palavra diz, irmãos, a palavra ninguém pode anular ela. 1 Coríntios 14, 26. Paulo fala sobre a reunião da igreja, tão claro. A reunião da igreja não pode ser uma organização, irmão, não pode ser organizado pelo homem. Está bem claro ali. Irmãos, que fareis quando vos ajuntais? Ajuntar. Então isso aqui não é igreja, isso aqui é um local de reunião. Nós nos ajuntamos aqui. Paulo fala assim: irmãos, que fareis quando vos ajuntais? Cada um de vós tem o que, irmão? Revelação, doutrina, língua, interpretação. Faça-se tudo para edificação da igreja. Cada um tem. Então veja como é que começou essa reunião. Um irmão tinha um hino, cantor. Outro irmão tinha outro hino, cantor. De repente uma irmã tinha outro hino e cantor. E o Senhor vem porque está no coração da irmã do irmão cantar esse hino. Certamente o irmão ou a irmã cantou essa semana, cantou em casa, já está no espírito, não é uma coisa do momento. Aí chega aqui, traz edificação. Cantamos juntos, nos alegramos juntos. Isso é a reunião da igreja. Agora, não se faz isso de dia para a noite, irmão, não é automático. Isso demora, isso é maturidade. Isso é o que, irmãos? A planta quando cresce vai dar fruto já, irmão. Essa coisa rápida da natureza. Não, a natureza não é assim. A natureza age em forma conforme a natureza. Nasce uma planta, ela no tempo certo é que vai dar seu fruto. No tempo certo, na maturidade vai frutificar. A igreja no tempo certo, na comunhão, ela vai amadurecendo. Aí o irmão vai vendo que ninguém pode privar o irmão da liberdade, porque o irmão tem algo do Senhor. Se o irmão está na comunhão, está no Senhor, o irmão tem algo, e o Senhor dá um encargo de falar uma palavra, e falar uma palavra, outros serão edificados. Como eu falei, tem uma palavra de edificação, tem um sonho, uma revelação, tem uma doutrina, tem uma intuição, fala, e a igreja vai julgar. Nunca seja presunçoso para dizer: Deus me falou. Nós falamos na reunião de sábado à noite, no estudo do Evangelho de Deus. Quando alguém fala: eu sou de Deus, Deus me mandou. O irmão, você vai de Deus falou, Deus disse. O irmão tem que ter muito cuidado com isso aí. Porque nós falamos ontem, vamos repetir. Paulo falou o quê? Paulo, quando foi obrigado a falar alguma coisa sobre o que Deus fez através dele, o que Paulo disse, irmão? Eu conheço um homem há 14 anos, quer dizer, ele guardou aquilo 14 anos. E ele não achava que deveria falar aquilo ali, mas ele teve que falar porque a igreja de Corinto estava o quê? Abrigando os falsos apóstolos. É nossa natureza, tudo que é falso parece mais doce, tudo que é falso é mais maravilhoso, é mais gostoso, é cheio de amor, é meloso. E Paulo viu que a igreja estava sendo enganada, e Paulo então falou o que Deus fez através dele, e o que Deus mostrou para ele. Ele fala do arrebatamento ao paraíso, ao terceiro céu. E ele não diz: eu, Paulo, irmão, vocês estão aí atrás de falsos apóstolos, eu, Paulo, fui ao terceiro céu. Não, ele não diz isso. 2 Coríntios 12 fala o quê? Eu conheço o homem. Se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que não podem ser ditas ao homem. E olha agora, irmão, para que eu não ensoberbecesse, ou me orgulhasse, Deus foi-me dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. 3 vezes orei ao Senhor e disse: Senhor, afasta de mim. E o Senhor disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Quer dizer, irmão, quando nós somos fortes nós mesmos, forte na alma, orgulhoso, jactancioso, soberbo, que Deus fala, que Deus usa, é uma mentira. Amém, irmão? É uma mentira. Porque Deus age no esvaziar do homem. Quando não tem nada do homem, aí Deus usa. Então o Senhor, irmão, Ele quer a maturidade da igreja, a maturidade dos seus servos, a maturidade para ministrar, a maturidade para sermos edificados. Agora, irmãos, veja só essa palavra: o Senhor que não muda, nele não há sombra de variação, nenhum mover de variação. A leitura dessa noite, a leitura dessa reunião, veja só, irmãos, medita nisso.
Deus que não varia, Deus que não muda. Se você pegar essa palavra, irmão, se colocar diante de Deus e meditar nela, Deus não muda. O Senhor não pode mudar, não há variação, não há movimento nele de mudança. Como nós lemos em Tiago agora, o mesmo Deus, nós estamos aqui na simplicidade desta reunião de edificação, o mesmo Deus de Enoque, não mudou. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si, como sinal de que agradara a Deus. Deus o tomou em vida, é o mesmo Deus hoje. Não há mudança, nem variação de mudança. Nosso humor varia, veja agora, da nossa fé, nossa vida cristã varia, tem altos e baixos. Nós variamos, né, irmão? Varia nosso pensamento, nossa ação, mas o Senhor não. Ele não tem variação de mudança, não muda. Ele é o mesmo Deus, irmãos. Pensa agora, o Deus de Noé, que quando veio a corrupção na terra e mandou aquele dilúvio e salvou ele e a sua casa, é o mesmo Deus. O Deus que chamou Abraão da idolatria, e quando Deus o chamou, ele disse que não sabia para onde ia, sem saber para onde ia, mas ele obedeceu e foi chamado amigo de Deus. Isaac, Jacó, o livramento de Ló, de Sodoma e Gomorra, que a palavra diz em 2 Pedro 12, que se angustiava a alma pelo pecado daquele povo, pelo que ele via, ouvia, não sendo seduzido pelo pecado, e Deus o resgatou, e assim ele sabe salvar os que sofrem tribulação que passam lutas e são tentados, provados. Não mudou. O mesmo Deus, o mesmo Deus. Irmão, pensa, medita um pouco comigo aqui, irmão. Vamos ser realistas, porque essa reunião aqui não é fantasia, não tem nada de teologia aqui, é realidade. O Deus de Elias orou, o Senhor usou Elias, arrebatou no carro de fogo. Capítulo 5, versículo 17, lá do livro de Tiago, fala: Elias era sujeito à mesma paixão que nós, mesmo sentimento, e orou incessantemente. Não choveu 3 anos e 6 meses, mas quando orou, depois Deus mandou chuva. Nele não há variação nem mudança. Aquele Senhor que encontrou Pedro jogando as redes e não apanhava nada com o pescador, e tinha como sócio Tiago e João, capítulo 5 de Lucas, que estavam lá lavando as redes. Aquele mesmo Senhor chegou perto, viu eles lavando as redes e pediu para afastar um pouquinho o barco. Sentou naquele barco, afastaram o barco. Ele sentou naquele barco, ensinou a multidão. Aproveitando a acústica, né, irmão? O vento levando a palavra. Saiu do barco, aí disse para Pedro, Simão, vai agora em mar alto, lance vossas redes para pescar. Senhor, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E a palavra diz que foram colher uma grande pesca. A Bíblia fala que o barco ficou tão cheio que ia pique, rompia-se as redes. Bendito é o nome do nosso Deus. É o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Morreu, ressuscitou, apareceu a todos os apóstolos, apareceu a Tiago, presbítero de Jerusalém, por último apareceu a Saulo, no caminho de Damasco, na perseguição da igreja. O Senhor veio e apareceu ele. Nele não há mudança, irmãos. Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, não acontece milagres? Por que as maravilhas não se derramam? Por que não temos as visões que os irmãos tiveram? Tem um texto e contexto aqui. Ele não muda, não tem variação nele. Mas olha agora, irmãos, no contexto que estamos lendo, nós estamos falando 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra causada por movimento. Nada pode mudar o Senhor. Toda boa dádiva, todo
perfeito é lá do alto. Aí, irmão, toda boa dádiva. Se um filho pedir pão, o pai não lhe dará uma pedra. Se pedir peixe, não lhe dará uma cobra. Se pedir ovo, não lhe dará um escorpião. Deus não dá demônio para ninguém. De Deus vem boa dádiva. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito é lá do alto. É lá do alto. Tudo que é bom e perfeito é lá do alto. Vem do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança nem variação. O Pai das luzes, Deus é Pai das luzes. Deus é luz e dele não há trevas. João fala, aquele que diz que anda nas trevas e anda na luz é mentiroso. Aquele que diz que anda em Deus e anda nas trevas é mentiroso, porque nele não há trevas. Ele é luz, ele é o Pai das luzes. Nele não há mudança nem sombra de variação. Bendito é o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Agora veja só, irmãos, onde entra a nossa parte. Escuta agora onde entra o engano da carne e da alma do homem. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus. Se do alto vem boa dádiva e todo dom perfeito, Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Meu irmão, não tem essa linguagem, irmão, tão terrível. Deus me provou. Aquela mulher, aquela pessoa, Deus me provou. Deus te provou. Estava lá vendo uma material e apareceu isso lá na internet. Deus não tenta ninguém. Satanás tenta. O diabo tenta. Deus não pode tentar ninguém. Nunca diga, irmão, que a tua tentação. Nós vamos falar aqui a diferença entre provação, no mesmo capítulo, e tentação, que é traduzido em muitas Bíblias como se fosse uma coisa só. Provação e tentação são duas coisas distintas. É bom aprender aqui. Estamos aprendendo, irmãos, a distinguir, a diferenciar provação de tentação. Essa tentação da carne que leva ao pecado, Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém a fazer coisa desregrada dentro do casamento, porque ele tem princípio santo dentro do casamento. Quanto mais fora. Já no casamento, lá tem muitas coisas que as pessoas são tentadas hoje na carne, caídas, e diz Deus, não, Deus não tenta ninguém. A palavra fala assim, ó, mas cada um é o que é tentado pela sua própria concupiscência, quando esta o atrai e seduz. Veja aqui, querido irmão, que a palavra tira a nossa máscara, porque a palavra tira a máscara. Então a nossa concupiscência, nosso desejo carnal está aqui. Satanás sabe que está ali. Ele vem e atrai e seduz. Não atribua a Deus isso, irmão. Deus não tenta ninguém. Então o meu pecado que está no meu coração, essa concupiscência que está nos nossos corações, é que atrai e seduz. Atrai e prende. Atrai, que nem um pássaro que vai cair no laço. O laço do passarinheiro. Já viu um laço, irmão? Quem não viu um laço, está ali uma fruta, está ali um laço em redor. O passarinho, quando vem, ele olha aquilo e fica cantando ao redor, meu irmão. E canta e vai para lá. E aquela fruta aqui, como? Pula, alguém já viu isso aí? Não. Lava, vem, atrai. Aquela fruta ali atrai. Ele tem que procurar comida, mas está ali fácil, tudo fácil. Pecado é fácil, as coisas da carne é fácil, as atrações do diabo é fácil, as coisas de Deus não, tem preço. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor só pode operar por um consagrado no Espírito, irmão. Não um homem soberbo, carnal, uma mulher caída. Nunca. O pecado que está nele, a concupiscência,
atrai. É aquele pássaro que vai, pula para cá, atrai, daqui a pouco não aguenta. Toma, vai lá. Quando ele pisa ali, desarma o laço, aí ele fica preso pelos pés, gritando e gemendo. Assim é a alma, irmão, de um irmão até cristão que cai. A alma está gemendo, consciência cruzando dia e noite, barreira para orar, barreira para reunir, raiva dele mesmo, às vezes. Isso não vem do Pai. Deus não tenta ninguém. Então, escuta agora, a concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, tendo atingido a maturidade, gera a morte. Vem, meu irmão? Atrai, seduz, cai e leva à morte. Aquela pessoa morta espiritualmente, aquela pessoa morta fisicamente, morrendo, morta, gera morte, até física. Pecado mata. Pecado traz doença. Pecado traz doenças graves. E elas aparecem não é por acaso. Coisas graves vêm pelo pecado. Mas orgulhosos, não, essa pessoa tão boa, não é bem assim. Irmão, quem cai no laço sempre vai se espelhar, vai se defender. Mas o humilde põe a cara no pó, pede perdão, porque sabe que o único meio de sair do laço é isso. Gera, atrai, seduz, amadurece o pecado e cai nele, na morte. Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, quando alguém cai. E depois que cai, se não for humilde, irmão, Satanás vai trabalhar no orgulho. Não, ninguém pode saber. Fica aí aparentando, até prega, canta, faz a obra, se coloca entre as mulheres de Deus, homens de Deus, fala alguma coisa de Deus para ninguém, jamais, faz isso. Mas um dia a morte chega, vai amadurecer até um tempo. Ele sonda a mente e os corações, irmão, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações, irmão. Ninguém pode fugir de Jeremias 17:10, irmão. 9:10. O coração do homem é desesperadamente corrupto. O Senhor sonda as mentes e os corações para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. O Senhor não tenta. Escuta agora, irmão. E nem a tentação é pecado. A tentação não é pecado. Pecado é o pecado consumado. Satanás vem, sabe que é um desejo ali, a pessoa relapsa, fraca naquela área e não vai agir ali. Atrai, seduz. A velha serpente lá que agiu com Eva é a mesma astúcia, irmão. Ele sabe seduzir, atrair, seduzir. Amadurece o pecado dentro da pessoa, porque quem namora o pecado noiva em casa. Vem o pecado, a pessoa recebe, atrai, seduz e vai amadurecendo e gera a morte. Aí a palavra fala no 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, não deixe se enganar pelo pecado, não deixe se enganar, meus amigos. Não vem dizer que isso veio de Deus, que eu caí foi Deus. Deus permitiu. Olha bem, cai, Satanás vem, destrói a vida, e Deus permitiu o diabo derrubar ele, irmão. Se essa vontade de Deus, o próprio pecado se atrai, seduz, depois ele atribui a Deus. Por isso que a palavra fala no contexto: não vos enganeis, meus irmãos, não coloque Deus na história. Tu foi seduzido pelo teu pecado. O diabo entrou e trouxe a morte pelo teu pecado. De Deus não tenta ninguém. Deus permitiu, estou aqui alimentado porque Deus quis. Não, está aqui, não vos enganeis, não use com pretexto a queda. Esse é soberbo, irmão. Ele atribui a Deus o seu pecado, a sua desgraça, a sua morte, a sua destruição, a Deus.
pecado vem. Gênesis 4:7. O pecado jaz à porta. Está ali o teu desejo. Está ali o desejo, a Bíblia fala. Está ali o desejo. Está ali na porta. O desejo está ali sobre ti. Cabe a ti dominá-lo. 1 e 2 Timóteo 1:7. Deus não vos deu um espírito de covardia, de atribuir a Deus suas quedas e misérias. Deus não vos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Esse é o crente regenerado, o espírito regenerado. O Espírito Santo veio sobre aquela pessoa no seu espírito, chama isso novo nascimento. E quem tem esse novo espírito, irmão, esse espírito novo, esse espírito regenerado, nesse espírito regenerado do novo homem, ali Deus colocou poder, amor e domínio próprio. Não quero, não vejo, sou casado, sou jovem de guardando, vou namorar, ou vai casar como Deus está mandando. Namoro é para se conhecer. Namoro é atração física. Não, atração espiritual. Esse processo é bonito, irmão. Namoro verdadeiro, irmão, é a pessoa que tem comunhão espiritual com outra pessoa. Noivado já entra na alma, já uma ligação mais de alma. E depois a carne no casamento. Princípios de Deus, quem quebra essas regras vai gemer e sofrer. É assim que funciona. Ensina os filhos, irmão. Bendito o nome do Senhor. Amém. Me guardei nisso. Namorava no espírito, namorando, orando, se conhecendo. Quando noiva já entra mais na área do sentimento forte, se ligando. Quando casa é a carne, que carne quando se junta é casamento. Sexo é casamento. Bendito o nome do Senhor, irmãos. Então sexo é para o casamento. Depois que namorou, teve uma atração no espírito, teve uma coisa bonita na alma, no sentimento, aí sim na carne gera filhos no princípio de Deus, abençoado por Deus. Quem quebra as regras tem que botar a cara no pó e chorar e gemer, irmão. Gemer, Senhor, se fez na ignorância, amém. E se sabia, é de compaixão, que o sangue lave, chegue ao trono da graça, para que o Senhor purifique e se arrependa verdadeiramente. Amém. Agora, não atribua a Deus essas coisas. Não atribua essas quedas a Deus. Não, peguei tudo, mas foi de Deus. Mas foi de Deus. Sabe, tem mal que vem para o bem, foi de Deus. Não, irmão. Deus não tenta ninguém. E alguém a ser tentado, é tentado pela sua concupiscência. Outra vez, toda dádiva, não vos enganeis, o 16, irmãos, não vos enganeis, meus amados irmãos. Está vendo como o engano é sutil? Toda boa dádiva, tudo que é bom e perfeito, são lá do alto, descendo, aleluia, do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombra causada pelo movimento. Aí fala assim, segundo o seu propósito. O propósito de Deus qual é, irmão? Ele nos gerou pela palavra da verdade, viva a verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, irmão, de toda a criação, quem é a primícia de toda a criação? A igreja. Quem é a primícia de toda a criação? Os homens nascidos de novo, as mulheres nascidas de novo, que receberam a palavra, que foram transformados pela palavra, trabalhados pela palavra, receberam a semente da palavra. Essa pessoa que se converteu, nasceu de novo e tem o Espírito de Deus. Deus olha essas pessoas como a primícia de toda a criança. Irmão, o que importa é como Deus vê e não como o homem vê. Não importa como o homem nos vê, importa como o Senhor nos vê. O Senhor nos vê como primícia, como primeiros dele, de toda a criação, irmão. Porque são pessoas que receberam a palavra, e a palavra germinou, a palavra gerou, a palavra salvou, a palavra transformou, e sabe que só do alto é que desce tudo que é bom e perfeito do Pai das luzes. Pai celestial, santificado seja o teu nome. Mas ainda, irmão, um pouquinho mais para amadurecer, se alguém quer marcar aí.
Se alguém quer marcar. Versículo 13, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo, ninguém tenta. Aí se quer escrever aí, irmão, tem uma palavra sobre isso. A palavra ali, ó, provado ou testado, porque no mesmo capítulo, veja o versículo 2, irmão, a distinção entre provado e tentado. Irmão, vai aprender agora, quer ver, ó? Tiago 1:2. Aqui fala assim: meus irmãos, tem que por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Esse é o texto correto. Então, quando nós somos provados por Deus, aí nós temos que nos o que, irmãos? Alegrar. É motivo de alegria ser provado por Deus. E o 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual ele prometeu aos que o amam. Quer dizer, depois da prova, há um amadurecimento para receber a coroa, não é no céu, que é o galardão no reino, quando Cristo vier e reinar sobre esta terra na era vindoura. Um vencedor que foi provado e aprovado por Deus. Então fala assim aqui, ó, provado, testado. A palavra grega traduzida por provação é o substantivo correspondente à palavra traduzida por tentado neste versículo. Ó, as duas palavras são muito semelhantes na forma. Ambas referem-se a ser provado, testado. Ser provado, testado pelo sofrimento exterior, no âmbito ao redor, é uma provação. Versículo 2 e 12. Ser provado e testado pela instigação interior da concupiscência é uma tentação. A provação de fora de Deus, e a que vem interna é a tentação, de fora é a provação. Fala-se da provação, versículo, fala-se da tentação. No que diz respeito às provações, devemos suportá-la, amando o Senhor, para obter a bênção, a coroa da vida. Quanto às tentações, isso quando nós somos provados, quanto às tentações, devemos resistir-lhes, recebendo a palavra implantada, para obtermos salvação, a salvação das nossas almas. Bendito é o nome do Senhor, irmão. O 15. Então a concupiscência, depois de ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, tendo atingido a maturidade, gera morte. Tem um estudozinho aqui rápido também, irmão, para marcar as referências. O 15 ali fala, né? O tentador, que tenta, o diabo, é o pai do pecado. 1 João 3,8. Pode escrever isso aqui é bom para o irmão, se tiver um lápis aí. O tentador, o diabo, é o pai do pecado. 1 João 3,8, está lá. Ele é o pai do pecado, para isso se manifestou o Senhor, para destruir a obra do pecado. Quem peca é do diabo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E tem poder da morte. Olha que está escrito isso, 2,14. Fala que o diabo tem o poder da morte, mediante o pecado. 1 Coríntios 15:56. Que veio por Adão. Ele injetou o pecado em Adão, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Romanos 5,12. Quem está escrevendo mais uma vez, irmão? Porque tem irmãos que querem amadurecer, crescer no Senhor. 15. Então a concupiscência, depois de haver concebido, dá luz o pecado tendo atingido a maturidade, gera morte. Veja agora, o tentador é o diabo, é o pai do pecado. 1 João 3,8. E tem o poder da morte. Hebreus 2,14. Mediante o pecado. 1 Coríntios 15:56. Ele injetou o pecado em Adão, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Romanos 5:12. Bendito é o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus.
Bendito é o nome do Senhor, irmãos. O versículo 18 para nós orarmos. Segundo o seu propósito, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. O versículo aqui, o pecado, a origem das trevas produz a morte. O versículo 15 que nós lemos antes, mas o pai das luzes, veja bem, o pecado vem do diabo, que é o pai do pecado, 1,15. Mas o pai das luzes gerou-nos para sermos as primícias das suas criaturas, cheios da vida vigorosa, que amadurece primeiro. Isso refere-se ao nascimento divino, a nossa regeneração. João capítulo 3, versículos 5 e 6, que é levado a cabo segundo o propósito eterno de Deus. Então qual é o propósito eterno de Deus, o propósito máximo de Deus, segundo nosso ensino aqui, irmão? É a nossa maturidade. Mas como é que vamos amadurecer? Distinguindo, não se orgulhando, não se enganando. Não vos enganeis, meus amados irmãos. De Deus ninguém pode ser tentado. Tudo que é bom e perfeito vem lá do Pai, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Ele não muda. Vamos orar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.